quarto domingo do Advento. Na segunda leitura, Paulo explica que ele não foi um apóstolo por conta própria, mas sim um escolhido por Deus para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Caríssimas e caríssimos, ao ler este texto, alegremo-nos, pois o que fazemos não o fazemos pela nossa livre vontade. Não agimos por nós mesmos, mas sim pelo fato de termos sido escolhidos por Deus para uma missão na terra dos mortos. Aqueles que estão mortos para Deus, mortos por causa do pecado, aqueles que não vivem a graça santificante, os que perdem o tempo com coisas terrenas e não com as coisas celestes. Eles precisam de nós. Talvez por não saberem, talvez porque ninguém ainda lhes disse quão maravilhoso é o que nos espera um dia, eles estão perdidos no vale profundo da morte. Estão se debatendo, lutando, matando e morrendo, perdidos na escuridão de uma vida sem sentido. Eles precisam de nós para se salvarem. Os pescadores foram escolhidos por Deus não por serem homens santos, homens sem nenhum pecado. O próprio Pedro disse: Senhor, afasta-te de nós, pois somos pecadores. Mas Jesus, não se importando com isso, lhe respondeu: de hoje em diante serão pescadores de homens. Assim também nós nunca seremos dignos de sermos escolhidos para a pesca sagrada, para conquistar mais cristãos para o reino de Deus pela ação evangelizadora. Porém, Deus, em sua bondade e misericórdia infinita, quis contar conosco. Ele quis precisar da nossa ajuda na missão salvadora da humanidade. Portanto, fiquemos alegres, confiantes, pois assim como Paulo, não estamos agindo por conta própria, mas sim pela vontade do Pai que nos escolheu. Evangelho. Para entender a situação e a reação de José, é necessário lembrar que naquele tempo os jovens se casavam bem cedo, e antes da consumação da união carnal, eles viviam um período mais ou menos de um ano numa espécie de noivado, parecida com a dos nossos dias. Os namorados ficavam prometidos um ao outro num compromisso conjugal mediante um contrato que era feito na presença de testemunhas. Porém, nada de intimidades. Tanto é que a moça continuava morando com os seus pais. Porém, qualquer vacilo, qualquer desvio que ferisse esse compromisso era punido como adultério, e a prometida seria castigada nos rigores da lei de Moisés. Em outras palavras, ela passaria pelo suplício de ser apedrejada em público. A coragem da jovem Maria foi muito grande ao aceitar a proposta de Deus por intermédio do anjo de conceber o menino pelo poder do Espírito Santo. Ela foi destemida, pois o mais difícil estava por vir. Como explicar tudo ao seu futuro esposo? José, homem justo, correto e honesto, ficou sem chão, ficou decepcionado, intrigado, indignado ao saber da gravidez de Maria pela ação do Espírito Santo, fato esse até então inédito e, portanto, incompreensível para ele. Porém, não queria desapontar a sua prometida, não queria lhe causar um escândalo social, um martírio público. E foi por isso que José decidiu não denunciá-la, porém não conseguiu aceitar plenamente aquela situação. E assim, José abandonou Maria em segredo. Só depois da visita do anjo de Deus,
que lhe tranquilizou, mostrando-lhe que tudo era obra do poder divino, foi então que José aceitou em nome de Deus a paternidade do fruto que iria nascer. Maria, com seu corpo ainda intacto, concebe pela força e poder de Deus, por ter amado a Deus sobre todas as coisas, até acima do seu futuro e próximo casamento com José. Ela demonstrou amar a Deus mais do que o seu amor por José. Maria engravidou e continuou virgem para a revolta de muitos descrentes de hoje, pois para Deus nada é impossível. Assim, só se pode entender e aceitar este fato histórico pelos olhos da fé. Quem não tem fé ou tem uma fé morna, infelizmente não vai aceitar isso. Pode até rezar a Ave Maria, pode até dizer que acredita, mas lá no fundo da sua mente fica piscando uma dúvida. E a pessoa se questiona: virgem, isso não é possível. Porém, deixa para lá. Jesus, o anunciado pelos profetas, então acaba de ser concebido no corpo daquela bonita e honesta virgem, a escolhida por Deus, a qual aceitou o aviso, o convite do anjo para fazer parte da história da salvação da humanidade, por meio de Jesus Cristo, o Salvador. E desse modo, Deus, por meio de seu Filho, passou a habitar no meio de nós, com seu corpo, alma, poder infinito e santidade. Porém, com humildade e resignação o suficiente para aceitar o que estava por vir, ou seja, o cumprimento daquilo que foi anunciado pelos profetas, a sua paixão e morte pelos nossos pecados. Polêmicas surgiram, a começar pela dúvida de José, logo que ficou sabendo da concepção de Maria sem a sua participação física. Polêmicas existem ainda hoje, principalmente por parte dos nossos irmãos separados, os quais não aceitam a pessoa da Virgem Maria, não a considerando como mãe do Salvador e nossa mãe. Deus quis que Maria e José participassem no seu projeto de salvação. Deus não precisa de nós para nada. Porém, em sua generosidade e bondade infinita, Ele nos dá a honra de fazer parte do seu plano, como é o caso dos discípulos, dos sacerdotes e dos demais catequistas dos tempos atuais, escolhidos para participar na construção do reino de Deus. Diz um ditado popular que Deus escreve certo com linhas tortas. Com isso queremos dizer que muitas das experiências que acontecem em nossas vidas não são necessariamente desgraças, nem mesmo castigos de Deus, mas sim a vontade de Deus acontecendo pelos fatos, na prática, aparentemente da forma errada. Ou seja, de cada desventura que sofremos, podemos tirar delas muitas coisas boas. Muitas das coisas aparentemente ruins que nos acontecem são para o nosso próprio bem. Um puxão de orelha da mãe quando a criança não quer obedecer é como Deus nos sacode, nos faz cair na realidade, nos puxa a orelha para que não sejamos surdos e cegos aos seus apelos para não continuar no caminho errado. São os seus apelos para que aceitemos a conversão. Tenha um bom domingo na paz de Jesus Cristo.